Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O Arlim, fundo de investimentos, teve até pelo menos maio de 2025 ações da TAIA, a Administração e Participações, e TAIAIA, Administração e Participações. Esta é responsável por um resort em Ribeirão Claro ligado à família de Toffoli. O fundo também teve participação na DGP, empreendimentos incorporadoras da mesma cidade que tinha como sócio um primo do magistrado. E aí, professor Suano, te pergunto, quando a pessoa está vinculada a um caso como agora, empresas do Toffoli tiveram um sócio fundo ligado ao Banco Master e o ministro declara sigilo máximo de questões vinculadas ao Banco Master, esse tema de transparência, de ética, parece ir para o lixo, né? Seria para o lixo se nós vivêssemos numa democracia real, se nós tivéssemos as instituições funcionando e se o STF soubesse, afinal de contas, separar o que é política do que é jurídico, do que é ação jurídica. E se ele soubesse qual é o papel de um STF de verdade. Mas o mais assustador nisso, Segre, é, tirando a Oeste e algumas redes que preservam aquilo que é a verdade da informação, quem está divulgando isso? Por qual razão? Porque não é interesse você questionar algo que se tornou um dos pilares das ações desses ministros do STF, que é preservar o seu direito ao enriquecimento. É o que me parece. Porque quando você observa uma situação como essa, em que sócios ou membros da família do ministro Toffoli estão envolvidos, direto ou indiretamente, com o Banco Master, a primeira coisa deveria ter sido feita. Eu não sou jurista, por favor, juristas aqui me corrijam. Ele já deveria ter sido afastado do processo. Ele já deveria ter sido afastado de qualquer ação que envolvesse o Banco Master. Mas por quem? Quem vai afastá-lo? Aí é que está o detalhe. Se nós tivéssemos uma Constituição, se nós tivéssemos o STF que funcionasse, que o presidente do STF não fosse... Eu não gosto de usar o termo Rainha da Inglaterra, então vou usar um outro termo, porque a Rainha da Inglaterra, ela queria agir daquela maneira. Mas você tem uma figura que é uma figura simplória que não serve para nada, que é o Fachin, que vem com um código de ética e daqui a pouco ele vai pegar as gravatas do Barroso e dizer, no nosso código de ética exige a gravata que tem o logo do STF. Vai ser isso que ele vai falar. Então, quando você olha, observa da perspectiva como está, para começar, isso não poderia estar acontecendo nas mãos do Toffoli, ainda mais que ele viajou com o cara do Master. Ele viajou com indivíduos vinculados ao Master, pegou um avião, ficou horas conversando com ele, mas não trataram nem do assunto do Master, nem do assunto do STF, nem do assunto do Banco Central. Segundo o que falou, só foram falar do Palmeiras. É o que parece. Ora, com todo respeito, aqui nós temos 3 palmeirenses. Não, ele é São Paulino. Temos 3 palmeirenses. Eu tenho certeza, se a gente ficar 7 horas só para falar do Palmeiras, em certo momento a gente vai falar sobre o programa, sobre o Oeste, sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, sobre aquilo que está acontecendo. Lógico. E aí é mais uma vergonha. Em síntese, isso é apenas uma coisa superficial. Mas na estrutura, para começar, se nós estivéssemos num país sério, estariam todos afastados e em especial, o Toffoli já estaria sob investigação. Mas, Cláudio, quando nós vemos 129 milhões, o contrato mais caro da advocacia, eu acho que dos últimos, da história brasileira, provavelmente. Aí, o outro dia, saíram algumas repercussões sobre a esposa do Zanin, que também tem casos vinculados ao STF. Parentes de Toffoli, a esposa do Gilmar Mendes. Dos outros ministros, pelo menos, não aparecem na mídia. Eu não sei se tem, mas não aparecem na mídia. Não é um risco de credibilidade para o uso do cargo para obter ganhos econômicos? Porque a pergunta, e te complemento, alguém contrataria a esposa desses ministros se não fossem ministros? Perfeito, excelente pergunta. Para mim parece óbvia a resposta, né? Mas o risco já passou, né? Eu acredito que nós já tenhamos passado da fase do risco, onde eles estariam arriscados a que tornasse público essas informações. Elas já são públicas. Você esqueceu da ex-esposa do Toffoli, que é a segunda em ascensão jurídica em Brasília, né? Por conta dos processos que ela ganhou desde que ele é ministro. E aí eu vou pegar aqui a seguinte questão, né? A ausência de notório saber jurídico, no caso do Dias Toffoli, ela é evidente. Então, ele já não teria
um dos 2 requisitos formais da Constituição Federal. A segunda agora parece, eu vou deixar aqui, vou dar-lhe o benefício da dúvida e da presunção de inocência, que não foi dada a nenhum preso político atual no Brasil, que parece que a família dele não goza de ilibar da reputação. Parece. Isso é preciso investigar. Aí você tem as outras questões. Ele é um cara que se orgulha de contar a história do colega dele com o qual ele estagiava e trabalhou, de ter roubado um processo, na época que os processos eram físicos, para que o recurso não fosse julgado e o seu cliente tivesse um processo extinto. Olha que maravilha! Que história magnífica para um ministro da Suprema Corte contar. Outra, porque ele gosta de se autoelogiar, na visão dele, é claro. Ele diz que não sabe como se formou, porque ele frequentava muito mais os diretórios acadêmicos da Universidade de São Francisco do que propriamente estudar. Tampouco nós sabemos como ele foi indicado para ministro. Ah, não, desculpa, essa. Sabemos. Essa a gente sabe, né? A sua ideologia política e o seu afago ao atual líder maior da nação brasileira já provam como é que as coisas funcionaram. Então, é aquela minha célebre ainda não, mas vai se tornar um dia. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer na família do Dias Toffoli? Eu só queria voltar na primeira... Por favor. Na questão anterior da OAB, né? Claro. Que eu fui cerceado em meu amplo direito de defesa, né? Que problema. Brincadeira. Denunciaremos ao condutor do programa. A OAB não adianta, deixa pra lá. A OAB poderia, acho que faltou falar, ajuizar uma ADPF. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, assim como ela ajuizou em 2007, para que a lei de anistia de 1979 fosse anulada, mas somente na parte que agraciava os militares. Olha só. Então, é verdade, a OAB também está contaminada, né, pela ideologia política. Deixa para lá. Mas aí, sinceramente, eu não sei como, mas tem alguma coisa que está muito errada. Ou seja, quando alguém Mas é na contrata... Dinamarca, né? Sim, mas quando alguém contrata... O André tem um estudo, ou vocês, advogados, têm um estudo, têm clientes e tudo. O que você vai falar é o seguinte, desculpa te interromper. Por favor. Mas é o seguinte, isso que você está inconformado já está na lei. O juiz é impedido, está escrito impedido de julgar quando seu parente de primeiro grau está na causa. Impedido. Esse artigo do Código de Processo Penal não foi revogado. Isso se chama impedimento do magistrado. Só que eles estão rasgando essa lei ordinária. Para ganhar dinheiro. Aliás, eles rasgaram isso também quando eles disseram que todo e qualquer parente pode ser contratado no poder público. Acabaram com o nepotismo.